Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Descobrindo a Litose. Aqui nós discutimos conteúdos para você, cirurgião dentista, descobrir o que é a litose, prevenir e tratar os seus pacientes na prática. Eu sou Carolina Taroco e hoje eu vou contar a minha história para vocês. Eu iniciei a faculdade de odontologia e finalizei ela em 2006 na Universidade Paulista. E durante a faculdade eu não tinha nenhuma referência sobre o assunto halitose. Não tive aulas na matéria de periodontia, de semiologia sobre esse assunto e acabei terminando a faculdade carregando um certo problema junto comigo. E esse problema eu já tinha buscado soluções em médicos, em gastros, em otorrinos, então a parte de exames para refluxo, diversos exames fui realizando e infelizmente não descobri qual era o meu problema nas áreas médicas. Vou salientar uma história em particular aqui para vocês e principalmente sobre os casos que eu tinha. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, vocês podem se identificar também nesse sentido. Os casos são pequenas bolinhas que saem da garganta e eu tinha este problema. E essas bolinhas, elas são extremamente mal cheirosas, então quando a gente remove isso da boca, a gente percebe isso de forma muito evidente. Isso incomoda bastante, porque dá a sensação de que o nosso hálito está com aquele cheiro terrível. Então eu passei por muito tempo buscando uma ajuda para isso. Relatei para médicos essa situação e ninguém conseguia me ajudar. Então eu simplesmente carregava isso, relatei aos meus pais, que também não sabiam o que eram e realmente segui sem ajuda nenhuma. Passei pela faculdade, como falei para vocês, sem nenhuma orientação sobre esse assunto, nenhuma matéria abordou especificamente o que eram as causas e como tratar. E por coincidência do destino, eu me interessava muito descobrir o meu problema e eu acabei participando de um grupo de pesquisas logo que eu terminei a faculdade em 2006 e esse grupo de pesquisas era sobre a litose. Profissionais que tinham equipamentos, que davam aulas e palestras e realizavam muitos estudos nesse tema. E eu fui convidada a participar dessa equipe e a minha primeiro contato real e a minha maior felicidade foi ver que eu ia ter uma solução para o meu problema. Então, nesse grupo, o primeiro curso que eu participei, eu auxiliava a professora e ela falou: Carol, você vai fazer todos os exames, você vai participar do curso como aluna e a gente vai te usando aqui como referência, como exemplo mesmo. E nesse momento, lá fui eu, super feliz, falei, bom, vou fazer exames que eu nunca fiz, finalmente eu vou descobrir onde estava a questão halitose, aí meu problema, o que estava acontecendo. E pasmem, meu problema realmente era bucal, eu tinha baixíssima salivação, então que é um fator super relevante para o paciente que tem mau hálito, e eu tinha quase zero de saliva. E esses casos que eu tinha também descobri que a baixa salivação aumentava a quantidade de sujeira, de saburra lingual, né? Aquela questão da limpeza de língua que eu não tinha o hábito de realizar, uma higiene lingual correta. E o que eu fazia era o que todo mundo faz e recomenda-se, que é passar fio dental e escovar os dentes. Porém, nunca ninguém tinha me falado, olha, higieniza a sua língua, você vai ter uma melhora do seu hálito e da formação dos seus cásios também. Que as bolinhas que eu tinha, que me geravam um grande desconforto e insegurança, eu conseguia prevenir com a própria higienização. Porém, nunca nenhum profissional da odontologia me orientou isso, nenhum médico me falou a causa, a origem disso. E nesse curso eu fui orientada a fazer esse tipo de higienização, eu descobri algumas situações fisiológicas que estavam acontecendo para favorecer e ocasionar esse ocorrido. E eu vi que ali naquela sala tinha dentistas do Brasil todo aprendendo sobre esse assunto, que para mim era um assunto extremamente novo, eu tinha acabado a faculdade e realmente não tinha aprendido nada sobre isso. Então, eu vim contar um pouquinho para vocês, assim, muitos pacientes devem estar passando por isso aí fora, né? Procurando uma ajuda, e eu mesma hoje em dia tenho mais de 13 anos de formada e eu percebo muito os pacientes chegarem
falando, eu já procurei diversos profissionais, eu fui no meu dentista, ele fez limpeza, ele disse que a minha boca tá perfeita, eu não tenho nenhum sangramento, eu tô bem. Fui no médico, meus exames estão ótimos, então eles ficam extremamente perdidos. E a gente sabe que 90% das causas do mau hálito são de origem bucal. Então eu pensei, poxa, por que o problema é resolvido por um dentista? E por que a gente tem tanto paciente perdido e sem a solução dentro da odontologia? Então eles passam com a gente em consulta e acabam ficando sem um rumo, né? Porque a gente faz o que a gente aprendeu a fazer. Faz a limpeza, troca uma prótese, enfim, a gente reabilita ali o paciente, devolve uma estética, um sorriso, porém o perfume da boca às vezes fica mal resolvido, né? Então o hálito, ele é muito além da gente pensar apenas em questão de cheiro, mas ele vai muito além disso, porque ele interfere muito na parte psicológica desse paciente, na questão de segurança, dele poder se relacionar, dele fazer uma entrevista de emprego. Às vezes pode acontecer de, numa entrevista de emprego, duas pessoas estarem com uma pontuação, né, um nível muito parecidos, mas a pessoa que tem mau hálito, ela vai ser descartada por conta disso. Então, a gente tem muito isso hoje em dia no mercado de trabalho, inclusive. E eu relato muito, eu ouço muitos relatos de pacientes sobre essa insegurança e essa questão de problema mal resolvido mesmo. Então, meu primeiro contato com a litose foi muito importante, foi um diferencial na minha vida profissional. E nessa empresa que eu estava envolvida com esse grupo de pesquisadores e de professores, eu pude ter um contato com esses equipamentos e a gente participava de programas de televisão, de pesquisas, e aí eu fui me envolvendo muito mais com esse assunto e fui trazendo isso para a minha prática clínica. Nos atendimentos aos pacientes, fui vendo a importância que eu tinha de falar para todos os meus pacientes sobre o assunto. Então eu não esperava um paciente chegar reclamando de mau hálito para mim, para poder dar uma orientação tão importante. Eu já na minha orientação de higiene, na minha rotina, eu incluía as minhas orientações para prevenir e para tratar o hálito. E isso foi extremamente importante, eu vi que foi um diferencial no meu atendimento. E todos os pacientes acabavam ficando muito agradecidos por isso. Poxa, doutora, eu nunca recebi esse tipo de orientação. Então, pacientes até mais velhos, que já passaram por diversos profissionais, percebi que eles ficavam muito agradecidos por essa orientação nova e muito simples e de custo assim, baixíssimo realmente para eles. E eu pensei, poxa, por que não os dentistas que são responsáveis por estar ali olhando a boca, darem esse tipo de orientação para o seu paciente, né? Então eu vim relatar um pouquinho da minha história para vocês, para me expor como paciente, porque eu fui paciente no começo, principalmente nesse assunto, e agora como profissional, né, há muitos anos me relacionando com esses pacientes, com essas dificuldades, eu percebo o quanto a gente pode fazer diferença e transformar a vida de uma pessoa. E esse contato com profissionais, buscando esse assunto e se atualizando sobre isso, foi muito importante, porque a gente foi vendo o quanto isso era importante na prática clínica. Até, por exemplo, quem trabalha com a parte de periodontia, a gente vai reduzir ali o número de bactérias na boca do paciente, a gente vai favorecer todas as áreas da odontologia por estar mexendo com a questão bacteriana, por estar resolvendo um problema local e que é da nossa competência. E é engraçado porque eu já ouvi muitas entrevistas de médicos relatando que o paciente chegou até o gastro, até o otorrino, com problema de halitoses e eles tiveram que dar orientações da área odontológica. Então, um médico falou, eu tive que falar para o paciente tirar a prótese dele para higienizar, porque ele não tirava. Ou mesmo a questão da higiene de língua, a questão de fluxo salivar, vários fatores que estavam ali causando o mau hálito e que não estavam relacionados à questão médica, a parte de estômago, de vias aéreas superiores, enfim. Então, eu penso que é uma área muito rica e muito carente, ao mesmo tempo, de profissionais atuando e podendo ali ajudar os seus pacientes. Introduzir isso na minha prática clínica foi maravilhoso e eu acho que assim, por ser uma questão sem custo para a gente vai gastar ali 5 minutos a mais da nossa rotina para orientar
Uma limpeza de língua, por exemplo, eu acho que o benefício é muito grande para a gente, como profissional, e para o paciente também. E isso vem para mim, assim, muito conclusivo em relação à visão holística que a gente tem dos pacientes. Então, aquela história da saúde começa pela boca, começa mesmo. Quantas consequências a gente pode ter sistemicamente que se originam de bactérias que estão na boca? Ninguém vai falar pra gente, olha, o paciente teve um AVC, teve um infarto por conta de uma bactéria bucal, mas isso pode acontecer, né? A gente não tem um diagnóstico dessa forma, mas as bactérias que estão na boca, quando elas caem na corrente sanguínea e param em outra região do nosso corpo, do nosso organismo, elas podem causar problemas maiores e incidirem em doenças, em questões sistêmicas agravantes para o nosso paciente. Então, olha o tamanho da responsabilidade que nós, profissionais da odontologia, tem sobre a saúde do nosso paciente. E eu vejo isso como um diferencial enorme e extremamente importante. Em relação aos pacientes, eles relatam muito também a questão de exclusão social. Tem pacientes que não saem de casa, às vezes, por causa disso. Então, a gente pode receber pacientes reclamando do mau hálito e vivendo uma situação psicológica extremamente reclusa. Eles ficam abandonados, sem uma amizade, sem ter com quem falar sobre o assunto, pela vergonha que isso gera na vida deles. E, ao mesmo tempo, a gente pode encontrar pacientes da nossa rotina que não vão reclamar do mau hálito porque eles não percebem esse cheiro. Então, o que acontece geralmente? O paciente ele tem uma fadiga olfatória. O que é isso? Ele tem um mau hálito, porém ele não percebe. Outra pessoa sim vai perceber. Então é igual quando a gente passa um perfume de manhã, antes de sair de casa, e no meio do dia, no final do dia, a gente encontra alguém, um amigo, fala, poxa, que perfume gostoso, e você nem está percebendo mais o cheiro desse perfume, porque o seu nariz, você se adaptou a esse cheiro, a percepção do odor. Isso é fadiga olfatória. Isso acontece com o mau hálito. Então, às vezes, a gente tem o problema do hálito e a gente não percebe. A gente vai depender de uma outra pessoa nos relatar isso. E essa outra pessoa pode ser alguém de casa, algum familiar, algum amigo muito próximo que te relate isso, e pode ser o profissional da odontologia. Então, existem exames complementares extremamente simples e praticamente sem custo que o profissional pode fazer no consultório, associar isso ao seu atendimento, à sua consulta e ter um diagnóstico ali para o paciente que talvez nunca tenha sido percebido. Então eu vejo isso como algo extremamente rico para a gente poder estar usando e valorizando a nossa consulta, o nosso atendimento. E então essa questão da fadiga olfatória é muito importante, porque o paciente nem sempre vai chegar e falar, doutor, eu tenho mau hálito, você pode me ajudar? Então você vai ter uma atitude nova, vai inserir uma rotina nova e favorecer o seu paciente ter um diagnóstico que talvez nem ele sabia do problema. Então isso eu vejo como algo extremamente relevante para a gente. Além disso, você vai estar trabalhando com a questão do paciente também, está descobrindo um novo problema. E eu vejo muitos pacientes indicarem a gente, olha, lá na doutora Carolina, por exemplo, ela me fez uma consulta, me fez um exame inicial que eu nunca tinha feito em nenhum lugar, nenhum médico, nenhum dentista. E isso eu vejo como um diferencial realmente para o nosso atendimento e o paciente, ele se sente muito agradecido e quer dar um retorno para a gente. Geralmente o retorno do paciente é indicar mais pacientes. Então é extremamente gratificante trabalhar com a litose. Em relação a esse assunto, ele tem uma gama de conteúdos muito grande e eu pretendo abordar aqui com vocês cada vez mais como a gente diagnostica, como a gente conversa com o paciente sobre o assunto. Então são meios extremamente simples da gente introduzir na nossa rotina, num questionário, numa anamnese para o paciente, onde a gente vai numa conversa descobrindo através de hábitos ou através do exame clínico que a gente realiza já, olhar o paciente um pouco mais detalhadamente e trazer para ele aí inúmeros benefícios e resultados positivos para a vida dele. Então eu estou aqui com esse papel de estar com vocês, de dar a mão para vocês
e trazer a litose para o nosso lado. Então eu vejo muito gastro, muito médico, muito otorrino abraçando isso, porque eles são muito procurados, porque os próprios dentistas às vezes falam, olha, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer, a sua higienização tá boa, a sua gengiva não está mais inflamada, você não tem nenhum problema odontológico, então procure um médico. E é isso que acontece, o paciente sai do seu consultório, onde você está ali estaria apto a resolver, porque o problema geralmente é bucal, e você manda ele para o médico. E o médico está fazendo o nosso papel. Então, por que não a gente abraçar esse nicho, né? Que para muitas pessoas pode ser uma área nova, que você não estava habituado a trabalhar, e você ter aí um novo meio de ter os seus pacientes fidelizados, de atender os seus próprios pacientes que já estão no seu dia a dia e ganhar novos pacientes nessa área muito agradável, gratificante. E a minha intenção é abraçar realmente o tema halitose, a questão mau hálito na odontologia. Então, assim, basicamente para vocês saberem, 30% da população apresenta o problema de mau hálito e desses 30%, 90% dos problemas são de origem bucal. Apenas 10% a origem vai ser gástrica ou intestinal, que é a parte sistêmica que está envolvida. E existe um grande mito do mau hálito vir do estômago. Por isso é muito mais fácil culpar um órgão, né? O problema está ali, vai no médico, resolve isso lá. E a gente acaba perdendo o fio da meada e perdendo a origem do problema, que realmente há muitos anos foi identificado como uma entidade clínica, a halitose, porém acaba sendo desde meados de 1990 é que vem sido mais estudado, mais pesquisado o tema halitose, e eu acho que é uma área extremamente que vai crescer muito, vai estar envolvendo os dentistas de uma forma muito grande. Então, assim, por que não a gente abraçar isso e trazer o problema da halitose para a gente poder resolver e diminuir esse excesso de exames que os pacientes têm realizado, esse excesso de consultas desnecessárias. Então, é com a gente que está a questão mau hálito. Esse foi mais um programa Descobrindo a Halitose. Eu estou extremamente aberta a sugestões, a críticas, a comentários, então deixa o seu comentário aqui para mim, faça a sua pergunta, vai ser extremamente importante o seu sincero comentário e depoimento em relação a esses conteúdos, ao que você tem interesse em saber, e eu aguardo vocês no próximo episódio. Obrigada!